Enzambi nkenda enzambi azola. Ditete matondo iwala kazi tuvundele kangeye. Enzambi ya moyo, enzambi nkenda. Kule mkamuvipi mule kula kyake. Taleti wa watu. Unchintamu mudira tuna. Talam pasi. Jituzungi didi. Talam fuilu. Jituzungi didi. Talam aladi. Matuzungi didi. Enzambi nkenda enzambi zola. Kulumuka wiza tusalisa. Talam fuilu. Muna zinzo. Muna makanda. Tala zikindu zivita. Mfumu. Kulumuka wiza. Nzatusalisa. Nzatusalisa mfumu. Tala nzamu yeina mfumu. Bikaleli wiza bayi kulumuka mfintangu yai. Mpasivo. Vena mayenga. Vena mfilu. Zikatu za mkumbu Yesu Kristo. Eyove. Kungeite silumino. Eyove. Kungeite kiboka. Eyove. Kungeite kitarila. Katumi mtu kaka kule kusalisa. Vokangele kwa mfumu. Maye mfumu. Dala makanda. Dala. Eyantu. Mfumu zikotre mwana makanda. Mfumu zikotre mwana zinzo. Ekala mpasi manyango maladi. Mfumu wiza. Dala mianda ni safu. Mianda ni safu ni satana. Mwanwani sayena sewi yako. Mwanwani sayena ana yako. Hili na mfumu uloko la kiaki. Tulomele mendo kiaku. Tulomele wiza kiaku. Wasifu utuvana nufuva mu. Utuvana nufuva mu. Utuvana nufuva mu. Utuvana nufuva mu. Shanda kabawata. Hora kataka shanda bawata. Enzambi nkenda. Sedi mfumu Yesu Kristo. Yani ulunga lufuwa. Ulunga nzayai. Ulunga satana. Ulumuka Yesu nza kutusalisa. Mfumu nza kutusalisa. Nza kutusalisa. Tana malade manyingi. Madokotore mansinjai bana hatu. Malembe na mamu salisa. Kansinja mfumu. Unzambi mfumu tulendo. Wakati jambu. Nyelu nizaya salisa. Wakati maladi. Nina renda salisa. Igina utibokele. Vana luvuva mu. Muna makandi za ndinga za osu. Vana luvuva mu. Muna zinzo zetu. Vana luvuva mu. Muna fule oto vandani. Nyanda nyausi na usafu. Nyanda nyausi akindoki. Nika mienda mwana mbu. Mukonda hatu vivanda kimia. Ikilomba. Nina Yesu Kristo makulumuka. Meza matutani na. Meza matukula. Meza matuvana luvuva mu. Muna pasi zaji. Nzambe kenda mu. Nzambe yesu. Kungekaka tuvena matondi. Oh, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Jesus. Deus santo e poderosíssimo. A ti nós clamamos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, olha para nós. Olha as tempestades da enfermidade. As tempestades da morte. Está assolando cada família. Mas neste momento, ó Pai, venha livre-nos do mal. Pai, intervém na nossa vida. Onde a morte está assolando, para que a vida possa se manifestar. Onde a enfermidade está se manifestando, para a cura possa chegar. Pai, livre do mal, Pai, por Deus. Pai, é só tu que pode fazer algo. Olha, Senhor, o mundo, Pai, está em turbulência. O mundo está sem paz. O mundo, Pai, está cheio de confusão. Pai, vem. Nos consola e nos dá a paz. Oh, Zambe Tata. Yonde moyenge binafandi misikeli kolokolo. O bondo é como o nome de Cristo. Kita osungabiso. Kita osungabiso. Dala bambonge malari telemi. Bambonge akufe telemi. Bambonge
telemi na mabota. Papa tala kolele kuta bandako. Tala kolele kuta mafamille. Metomoni nzambe na lola. Kita opese biso kimia. Kita okangula biso. Kita obebisa misala ya Satani kola biso. Epe tosengi makila na Yesu ebomba moko na moko na biso. Ebomba libota moko na moko. Etangula biso Seigneur. Nzambe merci. Pona koyoka losambo ngai Mungu na yo. Na ndime kesika kufe ezalaki. Kufe elongwe bomo ekoti. Esika malade ezalaki. Malade elongwe lobi ekoti. Esika kukangama ezalaki. Nyonso elongwe bofula délivrance ekoti. Nzambe merci. Oyebiki ba nyonso tela ko motema. Jamais bakoyoka songi. Ato ndime ke nkolo okiti. Pona kosunga biso, okiti pona kokangola biso, okiti pona kopesa biso kimia, okiti pona kopesa biso lobiko kali kosenga. Nzambe merci. Tala tango koki, toliko yoka ezele maloba na yo. Papa, eye na mitema vide, metolingi mitema na biso mzolo awa, etondi sama na maloba na yo. Yawe tala mosakuli oyo otelemisi lelo. Pona kolobela biso letapa yawe tika oyo bakati na ye oto koyoka ezala maloba na ye te mais toyoka esimbi l'Éternel parce que makomi elobi te ba oyo nyonso basakulaki letapa bazalaki inspiré epai na yo. Nzambe prépare mitema na biso, prépare makanisi na biso tozala connecté na molimo moko na oyo ezakati mosali na yo. Yawe na nyonso tokoyoka sojulisa biso afike moko na moko ayoka pona moninga na yete ni ayoka pona ye moko. Nzambe na ndimeke na nzela ya maluba oyo moko na moko azozwa iya na problème na ye. Na nzela maluba oyo moko na moko azozwa réponse ya situation na ye. Moko na moko azozwa la encourager, azozwa la fortifier. Oyo alala kimpongi akola moko na nzela maluba oyo. Nzambe saela Mungu na yo na kobanda pe kosukisa. Epe tolingi ambiance oyo tokuvivre sikoyo eza na atmosphère moko spirituelle. Nyonso ba distraction, nyonso mpongi, nyonso kuyema totindiki mosika na kombo na Yesu Kristo. Nzambe loba toyoka yo po tobika, loba toyoka yo po tokangulama. Ebande esuka yo ndeza na contrôle ya nyonso. Makila na yo Yesu ezingila biso esika oyo. Tikaite corps, esprit, âme na biso ezala concentré na présence na ye. Nde bongo tosengi na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Deixa que diga amém. Deixa que diga amém. O Espírito Santo é bom. Ele disse-me que tem que orar em 3 línguas. Já faz um bom tempo nunca orei no Congo. Mas olha o Espírito Santo, as palavras que ele me deu. É bênção, não é bênção? É bênção, não é bênção? Ele tem 3 línguas. Agora, nas próximas vezes, vou orar mais em francês. Outra vez, mais em inglês, mais. Aleluia! Nasce, tá bom. De Congo, Bengala, português, francês, inglês, é todas as línguas. Até o mundo, também que o mundo também. Quem está alegre com isso? Ok, estamos abençoados com português. É um português. Ele estava aqui conosco, mas deu a graça, está fora do país, é português. Ele não é mais angolano. Aleluia! Aleluia! É bênção, não é bênção? É um filho meu. Aleluia! E está sem perca de tempo. Estamos chamando o homem de Deus, nosso evangelista dele. Aleluia, graças a Deus. Aleluia.
Graças a Deus. Amém, irmão Frederico. Amém, irmão Frederico. Que Deus te dê a graça, possa te abençoar e antes de tudo, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, Na misala ya bantoma, no capítulo 1, chapitre nango ya yambo, no versículo 3 na verset ya misato, e no versículo 8. pe na verset 8. No mesmo Atos dos Apóstolos, Kaka na misala bantoma, no capítulo 2, na chapitre nango ya mibale, no seu versículo 35 na verset nango 35, e no versículo 42. pe na verset 40. Aponta esses versículos todos que vão passar Soni kaba verset oyo bisika tokoleka, e também aponta no Evangelho segundo São João, pe soni ka évangile selon Jean, capítulo 20, chapitre 20, versículo 22. verset 22. E também apontas também na sua Bíblia, na sua agenda, Pe soni ka na agenda na yo, e também no Salmo, no número 119, Psaume numéro 119, no seu versículo 105. na verset nango 105. E também poderá subir também no Antigo Testamento, Pe tokozonga kaka kuna na Ancien Testament, no Gênesis, na ebandeli no capítulo 1, chapitre 1, e no seu versículo 2 a 3. verset nango ya mibale kino ya misato. Amém? Amen. A igreja apontou? Tosoniki yango, Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, misala batoma chapitre nango ya liboso, versículo 3, verset ya misato, até o versículo 8. kino na verset ya 8. Para nós, no mesmo tempo, gostaria que vamos ler em Gala, depois vou traduzir em português. Mpona tosalela ntango tobanda kotanga na lingala mpona toavance malebe malebe. Vamos estar usando Bengala, depois vamos ler a traduzir em português. Para nós ler o tempo. Bengala, misala ya batoma chapitre ya liboso kobanda na verset ya misato kino na 8 elobi boye liloba na nzambe. amém? Nsima na kufa na ye, Depois da morte dele, amimonisaki epai na bango e se apresentou-se no meio delas. mpe na nzela ya bilembo mingi, E no caminho de muitos sinais, alakisaki bango ete azali na bomoi, les mostrou que na verdade estava em vida. abimelaki bango mikolo tuku minei, E apareceram eles durante 40 dias. mpe alobelaki bango makambo oyo etali bokonzi na nzambe. E lhes ensinou as coisas concernentes ao reino do céu. Mokolo moko Um dia, wana azalaki kolia elongo na bango, enquanto eles aumentavam juntamente com ele, apesaki bango mitindo oyo: eles deu essa ordem: bolongwa na yerusalemi te, não saiam de Jerusalém, kasi bozela likabo oyo tata na ngai mas espera o pão que meu pai alakaki, te prometeu. likabo oyo boyokaki ngai kolobela. Esse dom que vocês ouviram eu falando, Pamba te Yohane abatisaki na mai, porque João Batista vos batizou em água, kasi bino mas vós, nsima na mwa mikolo depois de alguns dias, bokobatisama kati na molimo mosantu. serão batizados pelo Espírito Santo. Liga o teu irmão, que está esquerda, diga, será batizado pelo Espírito Na Santo. molimo mosantu. Não, eu que faça o seguinte, diga para ele, será batizado pelo Espírito Santo. Bokobatisama na molimo mosantu. Ok, sim, prossiga. Lokola basanganaki zingazinga na ye, E como se reuniram ao primeiro dele, batunaki eles perguntaram, nkolo, Senhor, ekozala na ntango wana nde okozongisa bokonzi epai ya Israele? será que naquele momento que tu vai restaurar a paz sobre Israel? Yesu azongiselaki bango: Jesus replicou para eles, likambo ya koyeba ntango to mikolo oyo tata abongisa, ele disse que não nos pertence pelo tempo que o Pai estabeleceu, na mokano na ye moko, pela sua própria vontade. etali
Não vos pertence saber isto. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo. Enquanto que o Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis meus testemunhos aqui em Jerusalém, em Judas, na Samaria, até aos confins da terra. A palavra de Deus. Agora leia no mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 35 ao versículo 42. Porque ina misala ya Bantoma chapitre na moya mibale verset na moya 35 kino Na 42. elevi ndo bana nsambu Assim diz a palavra do Senhor. kino na komisa banguna na yo enyatelo ya makolo na yo Até que eu tornei teus inimigos são embaixo de teus pés. boyetika ete bato nyonso ya Israele Deixa que toda a gente de Jerusalém bayeba na bosolo ete nzambe akomisi Yesu que saibam que Jesus tornou, Deus tornou Jesus, oyo bobataki na ekulusu que vocês crucificaram lá na cruz, nkolo mpe Kristo. tem Senhor Jesus Cristo. Ntango bato bayokaki bongo E as pessoas quando viram isto, mitema na bango eyokaki pasi que makasi seus corações perturbassem demasiado. mpe balobaki na Petelo E ela disse a Pedro mpe batoma mosusu e outros apóstolos: bandeko tosala nini? ó, irmãos, o que nós faremos? Petelo azongiselaki bango E o Pedro replicou a eles: bongola mitema convertai-vos, tika ete moko na moko cada um de vós, kati na bino cada um de vós, azwa libatisi na kombo na Yesu seja batizado em nome de Jesus Cristo, bongo ete masumu na ye para que os seus pecados elibisama lhe sejam perdoados. bongo bokozwa E assim recebereis likabo ya molimo mosantu a virtude do Espírito Santo. pamba te elaka oyo ezali Porque essa promessa concerne mpo na bino para vós, mpo na bana na bino mpe para vossos filhos também, mpo na bavandi nyonso ya bikolo ya mosika e todos que habitam ainda longe dessa terra. bato nyonso oyo nkolo E todos esses, Senhor, nzambe na biso akobenga. que o Senhor chamará. Petelo azalaki kokebisa bango E Pedro repreendia e pregava a eles. na maloba ebele mpe azalaki kolendisa bango na maloba E oyo eles exortavam acerca dessas palavras. boyamba lobiko mpo ete Recebam a salvação crua bozwa etumbu te e para que vocês não sejam condenados. oyo ezali kozela bato mabe E que está à espera de mais pessoas. bato oyo bandimaki mateya ya Petelo Aqueles que aceitaram a pregação de Pedro bazwaki libatisi foram batizados. mpe na mokolo E wana naquele dia, bato pene nkoto misato próximo de 3.000 almas babakisamaki e foram batizados. na lisanga ya bandimi E o junto dos irmãos bazalaki komipesa mingi mpenza se dedicavam demasiado na malakisi ya bantoma nos ensinamentos dos na apóstolos, kozala lisanga estavam sempre juntos na kobuka blipa mpe na kosambela e compartilharam o pão e orando juntos. maloba na nzambe. A palavra do Senhor. O nosso grande tema que nós queremos compartilhar na manhã de hoje mama na likambo na é biso o revestimento do alto. oyo tolingi tolobela lelo eza Obrigado, pode tomar sua assento. Obrigado. kolatisama na likambo ya likolo O revestimento do alto. kolatisama na likambo ya likolo Encher-se do Espírito Santo. kotonisama na molimo mosantu Ou ser investido pelo Espírito Santo. kolatisama na molimo mosantu. Minha gratidão, Pai, matondi papa pela graça que me concedeu na ngolu oyo epesamelinga estar aqui neste púlpito, ya kozala na etonga oyo porque é uma responsabilidade tão grande. parce que eza responsabilité monene Não é honra, mas uma responsabilidade. eza lokumu te mais eza responsabilité Porque aqui dá-se vida, mas aqui também
isso mina gratitude na patronizão de Sou bazar. grato a todos os comunistas, Na zona gratitude na polícia não só Arca do Senhor, a aliança, Sétima Trombeta, uma promessa, Salvação, salvação, Mensageiro mensageiro, e a Igreja Geral. ngoma mubima. Que Deus com toda a graça possa nos abençoar. Zambe na ngolo não só a parbola bino na bofuri. Eu sou filho desta casa. Na famona ya da Eu nasci nessa casa. na bota mana da koyo. Comecei o ministério nessa casa. Badi ministério na ngana da Fui batizado nesta casa. Badi samana da Casei nessa na casa. bala da koyo. E nasci filhos e filhas nessa Na casa. boti pe bana na ngana da koyo. Eu sou o pequeno quarto que nos separa. Ezaka ka chambre mo wa mchezo séparé biso. Amém? Amém. Sou mesmo vosso irmão, do vosso meio. Za vraiment ndeko na bino. Amém. Amen. Onde que nós enfrentamos a leitura da palavra? Bishika kusali litangi ya malobananza. Aqui fala sobre o Atos dos Apóstolos. Awa tozolo bela na akti ya bapopo. Atos dos Apóstolos quer dizer as obras que os apóstolos faziam. Eliko waite misala batoma babalaki O kusala. amado Lucas escreve para Teófilo, Luka akolika kome pa ya teo. porque ele acompanhava a viagem dos apóstolos. Ya banaki kotembela na bafoyage nyonso ya bantoma. Onde que nós efetuamos a leitura é Cristo falando com a igreja de 12 pessoas. Bishika kusali litangi eza Kristo kosolola na eglise ya Kristo. Depois da sua ressurreição, Sima ya misekwa na ye. o discípulo não poderia começar o trabalho, mas precisava do revestimento do alto. Bayeko nima bakataki kobanda kosala te bazalaki na bosenga ya kotondisama na likambo ya likolo. Precisavam de receber o dom do Espírito Santo. Bazalaki na bosenga ya konyamba liboso oyo eza likambo ya molimo mosantu. Então Lucas escreve pelo seu próprio punho e ele manda ao Teófilo. Yango wana ndiki ye moko na maboko na ye akomi mpe atindi mokande mpe ya Teofilo. Entre os anos 60 e 63, depois de Jesus subir no alto lá na testa do Pai. Wana na bambula 60 kino 63 après Yesu komaki. Foi exatamente naquele período que ele escreve o Ato dos Apóstolos. ezalaki nde na periode wana oyo akomaki misala ya bantoma. No capítulo 1, no versículo 3 a versículo 8, Na chapitre ya liboso verset 3 kino na 8 Jesus começa a falar com os discípulos. Yesu azali kosolola na bayekoli na ye. E o discípulo o interrogava para procurar saber: Mpe bayekoli babaleki kotuna ye parceke bayeba será que nesse período tu vais voltar para restaurar a paz sobre Israel? eza nde na ntango oyo ozonga mpona ozongisa kimia na E Israele. ele ensinamos precisa saber um tempo que o próprio Pai estabeleceu para toda a sua justiça. alobi wana eza likambo etali bino te mpona ye moko tata azongisa oyo eza Mas vocês ouviram de mim me bino boyoka epai na que ngai. receberão a verdura do Espírito Santo que há de ser sobre vós. bino bokozala likambo ya bolimo mosantu ekokita likolo na bino. Vocês serão meus testemunhos. bino bokozala batemwe na Esse ngai. Cristo, quando está falando de meu testemunho, Bino bokoba Yesu eza mazoba batemwe ele na está ngai. para testemunhar que ele está em vida. eza mona botemwane ke Que ele está mais no mundo dos mortos. eza lisusu na Porque ao terceiro dia Cristo tinha ressuscitado. E ele tinha subido para o céu. E a Bíblia nos passa de 40 dias para confirmar que ele apareceu. Para confirmar a sua ressurreição. Porque muita gente não acreditava que ele havia de ressuscitar. E a Bíblia diz: o discípulo ouviu. E eles permaneceram lá em Jerusalém para a espera da promessa. A Bíblia diz que estavam nos cenáculos e lá estavam à espera da promessa. Havia média de 120 pessoas. Algumas mulheres estavam lá. E todos, a Bíblia diz que estavam em oração. Aleluia. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Não pode esperar da promessa se você estiver distraído. Não pode considerar ela até se eu
na distração. A nenhuma pessoa que está à espera da promessa está distraída. A minha Bíblia diz que o discípulo estava em oração. Enquanto eles oravam, a Bíblia diz que de repente veio um vento. E a sala e a casa onde estava cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que foram repartidas várias línguas. E começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia em Jerusalém havia lá religiosos. Aleluia! Olha, você não é religioso, mas você é cristão. Não tenha medo, não tenha receio. Seja você pergunta, bate o peito, diga-lhe: eu não sou religioso, mas sou cristão. Nós não somos religiosos, mas nós somos cristãos. A nossa fé está baseada na pessoa de Cristo. A nossa fé baseada em Ele. Ele é a nossa fonte. Aleluia. E a Bíblia diz que houve um grande ruído. E eles começaram a se perguntar: esses homens estão débeis. Estão débeis, estão bêbados. De manhã bem cedo, beberam o vinho. E o Pedro, o tímido, tem medroso. Noutra hora era Deus, mas naquele dia, depois do revestimento do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro avança no meio do trono. Ele diz: esses homens não beberam o vinho nenhum, mas hoje a promessa está se cumprindo. E falou no profeta Joel: eu derramarei do Espírito sobre todas as carnes, na vida do servo e na vida do servo. Aleluia. Amém. Bate tudo no teu irmão. Amém. Amém. Nós queremos falar um pouco do Espírito Santo. Hoje a igreja não é pecado falar do milagre, não é? Nunca foi mal, não. Viver milagre é uma coisa, mas a coisa mais excelente tem o Espírito Santo dentro de você. Eu vou te explicar o porquê que eu estou insistindo porque você tem o Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo desceu, é naquele dia que a igreja começou. Aleluia. Porque a era que nós nos encontramos é a era do Espírito Santo. Nós estamos caminhando na reta final. A nenhuma pessoa pode me perguntar: evangelista, como é que é? Usa a rede social, o teu telefone, até se você sabe, eu não sei. Ele te relata tudo. E o teu próprio olho está vendo tudo. Hoje em dia, quero te dizer, a tecnologia está avançada. Avançado demasiado. Aleluia. Os africanos estão à espera que não, o europeu vai trazer paz. Não. O africano está a pensar que não, o europeu vai melhorar tudo em África. Não. Ao contrário, vou te confirmar, vou te dizer que o pior está por vir. Porque falta alguns segundos. Porque a trombeta vai soar. A igreja vai subir. Mas é preciso o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está cheio, deixa o Espírito Santo, você terá base, você terá fundamento, você vai permanecer no caminho da fé, você vai andar com Cristo, vai suportar Cristo, vai depender de Cristo e vai esperar por vontade de Cristo. Aleluia. Amém. Querida igreja,
Por que nós queremos falar do Espírito Santo? Como é que isso tem que Porque o diabo, com as suas obras, cada dia que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, ele está multiplicando. Hoje em dia, a magia que nós conhecemos, magia que tem que se adquirir num lugar oculto, a magia hoje já não está no lugar oculto. Magia não é também alguém que diga que essa é casa de magia, não. Em todo lugar que você passa, tem. No teu telefone, tem. No teu país, tem. Na sua rua, tem. Onde que você vive, tem. É preciso que cada um de nós seja bem revestido na vontade do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ela toma cuidado, porque naquele dia, se possível, aos teus escolhidos deverão também incluído nessa raça. A igreja está dormindo demasiado. A igreja se mergulhou nas coisas de salvo distração. Eu não estou falando da igreja, não estou falando só da igreja local, mas estou falando no contexto geral. A igreja que é corpo de Cristo. O pecado está se multiplicando cada dia que passa. Mas há ninguém que está se levantar na brecha para dizer basta. Cada um de nós só está se mergulhar no mundo da bênção. Não é pecado, não é crime, é mal. Mas me escuta bem do que foi. A Bíblia diz que quando os discípulos começaram a pregar, aquele que receberam a palavra de Deus de bom agrado, a Bíblia diz que permaneceram no pé dos apóstolos, no ensino da palavra, e permaneceram no partir do pão, e estavam todos juntos. E a Bíblia diz que através desse ensino houve o temor de Deus no fundo dos seus corações. A igreja, se não está baseada na pessoa do Espírito Santo, a igreja vai servir uma igreja morta. Porque a igreja, para se avivar, tem que haver a manifestação do poder do Espírito Santo. E para se manifestar o Espírito Santo, tem que haver um ensinamento dentro da igreja. Tem que haver professores que ensinam a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que o nosso ser, a nossa mente vai se abrir. E vamos conhecer a pessoa de Cristo. E Cristo habitará em nós. E aí falaremos as palavras do apóstolo Paulo. E Cristo em nós, esperança da glória. Enquanto que a palavra não tiver em nós, então a esperança da glória não pode ver em nós. Primeiramente, a palavra de Deus, que é próprio Cristo, que se encarnou e habita em nós, tem que fazer as suas obras. É por isso que era necessário permanecer em Jerusalém, para receber o vestimento do alto, para executar a obra de maneira que devem executar a obra. Na caminhada da fé, independentemente da tua graça e da minha graça,
Mas não é tudo será mar de rosa. Não é tudo será fácil. Pode ser, você é temes a Deus, mas haverá tempestade. Mas a única pessoa que vai te assegurar, vai me assegurar é o Espírito Santo. Se você abandonar a pessoa do Espírito Santo, se eu abandonar a pessoa do Espírito Santo, acabei. Aleluia. Não haverá revelação, não haverá orientação, não haverá uma guia enorme para você ser guiado até o fim. Por que o Espírito Santo tem que servir a nossa guia? Em primeiro lugar, saiba que a era que nós estamos é a era do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que dirigir a igreja até o fim. Para entregar a igreja na mão do noivo. Uma igreja sem mácula. Uma igreja sem ruga. Uma igreja sem defeito nenhum. Uma igreja limpa. E quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te convencerá do mal, para que tu faças o bem. Aleluia, amém. Aleluia, amém. O Espírito Santo desde a antiga aliança ele estava, mas ele era limitado. Aleluia, amém. Só repousava na vida dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. E era limitado. Vinha, fazia a obra e saía. Aleluia, amém. No livro de Gênesis, no capítulo 1, começando no versículo 1 até no versículo 3 até em diante, a Bíblia diz assim: dentro das águas, o Espírito Santo se movia. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Mas hoje, ele não vem assim, vai. Mas ele está em ti, está em mim, está em nós, para fazer a obra dele. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Querido, o Espírito Santo, quando você lhe deixa o tempo, ele fala, ele orienta, ele capacita, ele liberta, ele cura, ele muda as circunstâncias, porque ele é o fogo devorador. Aleluia, amém. Mas hoje, no contexto geral, Espírito Santo já não se fala tanto nas igrejas. Amém, amém. Já me deixou? Me deixaste? Aleluia, amém. É necessário eu e você sejam bem repleto da pessoa do Espírito Santo. Na igreja primitiva, quando os discípulos ensinavam, a primeira coisa que eu notei no capítulo 2, que nós fizemos a leitura, de todos que receberam a palavra de bom agrado, ninguém ainda se precipitou, veio perante os apóstolos de dizer que eu preciso de libertação, que não, eu preciso de uma revelação. Mas a própria palavra que eles ensinavam, então era
a revelação suficiente para eles. E a revelação. E a Bíblia diz assim: no meio deles houve prodígios e milagres. Quer dizer que no meio deles não havia pessoa acorrentada. Não havia pessoa que dizia que não, a doença é uma doença hereditária. Não havia pessoa que se acusava que não, a doença que eu tenho fumado e tal, que me dá praga. Mas todos eles só glorificavam o nome do Senhor. Exaltavam o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz: o próprio Senhor fazia milagre no meio deles. Porque hoje a igreja está chamando de milagre, mas milagre não aparece. Enquanto não houver um verdadeiro sincero no fundo do coração dentro de nós, então o milagre do Senhor também vai aparecer. Só que revelação como sincera e a cor está na cátina disso que porque não há nenhum lugar que pode aparecer o milagre do Senhor sem tiver uma sinceridade no fundo do coração das pessoas. Porque exata que todo o de camoranzão de milagre com sala uma pessoa que sinceramente a motor. Hoje a igreja, aquilo que ele pode dar prioridade, colocou de lado. Mas aquilo que não pode servir de prioridade, hoje está sendo prioridade. Eu vou começar para nós ministros. Nós ministros temos que saber uma coisa. Quando nós estamos consagrados, nós estamos consagrados para o povo, para prestar serviço para o povo. E esse povo tem uma obrigação de prestar melhor serviço para ele, de atender o pedido de cada um. Mas nós ministros, o que nós fizemos? Abandonamos a palavra, pegamos os interditos e colocamos dentro da igreja. Aleluia. Por quê? Aí, sendo como um fogo estranho, o Espírito Santo não pode se manifestar. Aleluia. Aleluia. Mesmo o próprio Cristo, não nos deixou outra coisa. Ele nos deixou a palavra, oração, permanecer na fé. Aleluia. Aleluia. A palavra na igreja tem que ser a prioridade de tudo. A igreja tem que viver da palavra. A igreja tem que confiar na palavra. A igreja tem que esperar na palavra. A igreja tem que buscar a palavra. A igreja tem que aceitar o ensinamento de Cristo. A igreja tem que caminhar junto com a palavra. A igreja deve se manifestar dentro da palavra. A palavra de Deus diz no Evangelho de João 15, no versículo 7, a Bíblia está dizendo assim: se as minhas palavras permanecerem em Deus, tudo que vocês disserem, eu vos darei. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus tem que permanecer em Deus. A palavra de Deus tem que permanecer em ti. E aí virá a vontade de Deus. E Davi está dizendo: Senhor, a tua palavra, ele é lâmpada para meus pés, ele é luz para meus pés. Quer dizer que a palavra, quando ele torna lâmpada, quando ele torna luz, ele que está na treva, você terá ousadia de Deus. Não precisava de profeta, não precisava de pastor, não precisava de evangelista, mas a palavra de Deus. Amém. Amém. Mas a palavra hoje ela é desprezada. Aleluia. Amém. Olha, então me dizer claramente. Vamos bater palma devido àquele continente.
Está a bater palma de vir daquele continente para nós. Nós estamos quase na porta do inferno. Quem é você na Europa vai ver gente assim, bem cheio assim? Nenhuma. Desde que eu estou lá, estive na França, estou em Portugal, estive na Alemanha, fui na Inglaterra, não existe uma igreja nenhuma como assim. Não existe nenhuma igreja. Você poderá encontrar um pouco cheio no centro e tal. Mas em cima do céu não. Nas igrejas que eu vi e visitei. Aleluia. Amém. O que é mais lá é o que é? A tecnologia está muito avançada. Quero comprar, por exemplo, uma dog. Ele não precisa sair de casa. Ele está no quarto. Tem aplicativo no telefone. Você vai citar no aplicativo. Uma dog vai. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Robô está servindo o ser humano. Servir muito. Robô está servindo o ser humano. Devagarinho bem. As portas estão fechando. Você ser humano não vai ter mais o acesso ao lugar de você trabalhar. Porque vai trabalhar onde? O robô está fazendo tudo. A inteligência artificial está fazendo tudo. Aleluia. Amém. Nós não é preciso você que não bateu no robô, vamos procurar Não. Também não é preciso que toda a polícia se desvie ao canal, né? Qual é o seu nome? Aí, fulano e tal. Acabou, já era. Ele está no lugar X, está vestido de roupa X, até está comendo, vamos pegar. Acabou. Mas tudo isso, nós estamos vendo que é mar de rosa. Mas para aqueles que são sábios, então anotar que o tempo está indo. E precisamos demasiado da pessoa do Espírito Santo para você ter discernimento. Aleluia. Amém. O teu carro. Não é preciso mais você andar tantos quilômetros para ir buscar no táxi, não sei aonde. Tens o teu aplicativo. Um carro vem te buscar, mas não tem motorista. E você está a ficar que não, estou bem. O carro vem me buscar, não tem motorista. Você está aplaudindo isso. Mas o motorista fica desempregado. Ele já não terá mais emprego. Ele vai ficar em casa. Sabe por que estava permitindo essas coisas? Para o cumprimento do anticristo. Porque o sofrimento, quando vai subir demasiado, a pessoa vai ceder para aceitar a marca da besta. Hoje a igreja só está se precipitar com bênção. Não é pecado ser abençoado. Não é crime também. Não é crime. É bom. Mas você procura das coisas que são mais do céu. Aleluia. O Espírito Santo manifestou no meio deles. E naquele dia a igreja começou. E a igreja começou a sua missão. O evangelho se expandeu em todo lugar. Através do cumprimento do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo seja permanente, primeira coisa, é isso que eu falei que é a palavra. Leia a palavra todos os dias. Seja amigo da palavra de Deus. E a segunda coisa, seja pessoa de oração. Seja fervente na oração. Dobra o joelho todos os dias. O Espírito Santo te revelará a vontade de Deus Pai. Em uma outra revelação que vem do alto, senão pelo poder do Espírito. Revelação é somente Ele que pode te revelar a vontade de Deus Pai. Se mergulha na palavra.
se mergulhe na maneira. Anda na palavra. Espera na palavra. Confia na palavra. Tenha fé na palavra. E aí, você verá a glória de Deus. Aleluia. Amém. Hoje em dia, a pessoa foi batizada na igreja, mas ele quer cantar. A pessoa foi batizada na igreja, ele quer servir a Deus. Ele foi batizado na igreja, ele quer fazer protocolo. Ele foi batizado na igreja, ele quer ser servo. Não é mal, não é mal, não é mal. Mas em primeiro lugar, seja batizado. Haverá pessoas no Deus Santo. Haverá muitas que virão. Haverá meios que vão manifestar. Haverá batalhas. Entendeu bem? Entendeu bem? Porque não é tudo vai ser nada de nós. Aleluia. Amém. Porque o Espírito Santo, ele vai te capacitar, vai te dar a força de permanecer no caminho da fé. Aleluia. Amém. Escuta. Você está vendo a pessoa está vindo na igreja zeloso. Ele tem zelo de servir. Mas aquele zelo que ele tem, se não tiver baseado na pessoa do Espírito Santo, aquela fé, aquele zelo não vai demorar. Pode te abandonar na igreja. Ele sai, vai embora. Sabe por quê? Não está batizado na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Amém. A pessoa batizada por ele do Espírito Santo pode aparecer lutas na igreja. Ele está lá permanente. Pode aparecer problemas na igreja. Ele está lá. Aleluia. Amém. Ele pode ter hoje. Pode faltar amanhã. Ele está na igreja. Aleluia. Amém. Pode aparecer problemas graves na igreja. Ele está na sua igreja. Aleluia. Amém. Igreja, não vai atrás dos profetas. Não vai atrás dos pastores. Mas vai atrás de Cristo. Para que Cristo torne em ti esperança da glória. Cristo não pode tornar esperança da glória para ti se você não permanecer nele. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo assim: nada que pode me separar do amor de Deus. Seja morte, eu estou presente. Seja tudo que vier, mas para Cristo, eu já sou dado para ele. Aleluia. Amém. Então Paulo veio dizer que a morte para mim é um benefício, é um ganho. Quer dizer, o cristão tem que ser uma pessoa firme na fé. Aleluia. Amém. É por isso que a igreja tem que voltar na igreja modelo, na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva é o nosso modelo. Aleluia. Amém. É lá devemos imitar tudo. Ninguém se preocupava com nada, mas estava no meio dos apóstolos. Na aprendizagem das palavras do Senhor. Aleluia. Amém. É por isso que Jesus, quando ressuscitou, até não se precipitou ainda falar outras coisas para ele, mas fez que soprou. No João 20, 22, ele está dizendo que recebam o poder do Espírito Santo. Soprou para eles para tirarem a mente negativa na mente deles, e para receberem a força e a virtude do Espírito Santo. Hoje a pregação do Espírito Santo nunca mais se fala nas igrejas. O Pentecostes só ficou na boca, mas na prática já não existe. Afinal de contas, o Pentecostes é reavivamento. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É reavivamento. Quer dizer, você tem que despertar. Você, para se despertar, tem que ser baseado dentro da palavra. Por que tem que chamar atenção à igreja? Porque, olha, nesses países que nós estamos imigrando, a fé de muita gente de nós já não existe. Aquele irmão que você conheceu, aquele pastor que você conheceu, já não existe.
Já não existe. Se ele quer beber, vai beber. Se vai fumar, vai fumar. À vontade. E ainda te fala, Lelo, você me miúdo. O que eu já fiz na obra de Deus, você ainda não fez. Começar, não tem problema. Mas o fim que conta. Alguém me ouviu melhor? Começar não tem problema. Mas o fim é que conta. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Alguns deles abandonaram grandes igrejas. Você está pensando que ele está bom? Não, você está mais melhor. Amém. Amém. Nem documento ele tem, nem papelado ele tem. Já deram o carrinho vermelho para ele, pronto. Porque aquela roupa que você conhece não é aquela roupa que nós vivemos. A roupa que você entende não é a roupa que nós conhecemos. Aquela roupa que você conhece no Facebook, no TikTok, não é. Nenhum existe. Mas a Europa, se você entrar lá, é no Sodoma e Gomorra. Porque lá tudo é permitido. Porque tem a base da lei que defende. Você acredita que um animal ainda está em primeiro lugar do que o ser humano? Esse animal que você aqui bate, mas está em primeiro lugar. Você lhe bate, você vai preso. Vai ficar na cadeia. Porque você bateu o animal. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então o Espírito Santo fez isso para nós. E ele que vai tornar lâmpada em mim e em ti. E ele que vai tornar a pessoa viva. E você vai tornar a pessoa intocável. Não se preocupa com a pessoa que ainda está no bruxo, não. Você está em cima de isso. Não se preocupa. Há uma cumbaria. Não está em cima de Cristo. Há uma cumbaria. Não em cima da igreja. Há uma cumbaria. Não está em cima da doutrina de Cristo. Mas a cumbaria está embaixo da doutrina de Cristo. Aleluia! Amém. Gato passou a noite, você treina. É gato. Barata é barata. Ratazana, mata-o. Você sabe que você carrega em ti? Quem é você? Você não é qualquer tipo de cidadão, não. Você é cidadão do céu. Colocar no lugar de topo. Aleluia. O apóstolo Paulo veio a dizer aos Colossenses, no seu capítulo 3, no versículo 1 a 4, ele vai dizer assim: como Cristo, que é vossa glória, quando ele ressuscitar em glória, vocês também vão ressuscitar com ele. E é por isso que ele disse: não precisam mais de ver as coisas aqui da terra, mas olham mais das coisas que são de cima. Onde está a vossa glória? Aleluia. Amém. Você tem tudo, mas você mora como um Zé Ninguém. O Espírito Santo habita em ti. Jesus está em ti. Deus está em ti. E você serve a Deus. Mas você quer dizer, é combatido em todo momento e esquece a pessoa do Espírito Santo habita em ti. Não, o Espírito Santo está em ti. Aleluia. Amém. Não tema o poder das trevas. Porque o poder que está em cima, ele está em cima de todos. Aleluia. Amém. Nesse poder que você tem, tudo que é visível pode tornar visível. Tudo que está longe pode tornar próximo de Deus. Aleluia. Amém. Tudo que é complicado pode tornar fácil de Deus. Mas em primeiro lugar, coloca o Espírito Santo em ação. Amém. Amém. E a pessoa do Espírito Santo,
é necessário principalmente para quem quer servir a Deus. Ele Ele tem que ser a primeira pessoa consultado. Por quê? A pessoa que está a servir a Deus, ele tem que se deixar na pessoa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe guia. A primeira coisa, o caráter da pessoa que serve a Deus tem que ser podado. Amém. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? Tira aquela pessoa que fala eu. O Espírito Santo tira. O Espírito Santo coloca o que é dele. Porque a pessoa que está servindo para Deus, em primeiro lugar, ele é moderado. Amém? E a sua linguagem é temperada. Tem que ser temperada a linguagem. Não pode ser a pessoa de palavra torpe, não.